Olá, sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo e hoje aqui no nosso bate-papo sobre direito do consumidor, nós vamos falar de um artigo bastante interessante, que é o artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor. O caput desse artigo, ele vai dizer para você que são nulas de pleno direito cláusulas que exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor. Além disso, no parágrafo 1º, ele aponta a responsabilidade solidária por todos os envolvidos na relação jurídica de consumo. A ideia de falar sobre esse artigo partiu de uma decisão recente do STJ, aonde se discutia o Hospital Sírio-Libanês. Ele ingressou com uma ação contra um consumidor porque ele tinha sido internado lá no Sírio-Libanês e aí o plano de saúde que cobria as despesas desse consumidor faliu. E o consumidor teria aí assinado um documento dizendo que se o plano de saúde não pagasse, ele pagaria. A decisão do STJ foi bastante interessante, eu vou pedir licença para dar uma lidinha para vocês nesse resumo. Diz lá que em novembro de 2017, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça do STJ, rejeitou um recurso do Hospital Sírio-Libanês que queria cobrar R$47 mil de um paciente por uma internação não paga pelo seu plano de saúde este que faliu. O hospital alegava a responsabilidade solidária do usuário, um conceito previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. O número desse recurso especial é 1.695.781 de São Paulo. O que a ministra Nancy Andrighi, que relatou aí esse acórdão, disse? Que, na verdade, eu não posso estipular uma cláusula que gere um ônus exorbitante aí para o consumidor. E que, na verdade, esta responsabilidade solidária, ela existe entre fornecedores, que ela não deve ser utilizada para poder cobrar do consumidor uma situação que deveria ser paga pelo fornecedor. Então, a aplicação do artigo 25, no que tange a análise feita pelo STJ nesta ocasião, demonstra que esta solidariedade deve ser entendida entre fornecedores e não deve ser usada para poder cobrar do consumidor por algo que alguém dentro desta cadeia produtiva dos fornecedores deixou de cumprir. A parte final deste acordo, ela é bastante interessante. Ele diz lá que a ministra ressaltou que não houve indícios no processo de que tenha sido feito nem com a operadora que quebrou, nem com a sua sucessora que comprou com seus clientes, uma cobrança, para ser esgotada as formas de conseguir cobrar dos fornecedores que encadeiam esta prestação de serviço antes de chegar para o consumidor. A primeira instância, neste caso, deu uma decisão contrária ao Sírio-Libanês. O Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi quem analisou em segunda instância, inicialmente acatou o pedido da empresa, mas depois de recursos do consumidor e uma nova apreciação, restabeleceu a sentença a favor do paciente e a doutora ministra Andrighi explicou que não poderia acolher a tese do Hospital Sírio-Libanês, uma vez que a responsabilidade solidária só existiria de fato entre aquelas pessoas que compõem a cadeia produtiva. Possivelmente a responsabilidade do consumidor aí pode ser encarada como uma responsabilidade subsidiária. Então, se você assinar qualquer coisa dizendo que se o fornecedor não pagar, você assume a responsabilidade, não se aplica a regra do artigo 25 de solidariedade, mas sim de subsidiariedade. Ou seja, se esgotados os meios de tentar receber do fornecedor isto não for possível, aí sim o consumidor subsidiariamente, depois de provados que se esgotaram esses meios, pode responder pela dívida. Então isso aí é um precedente interessante sobre as regras de solidariedade e subsidiariedade que existem dentro do Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Muito obrigada pela sua participação aqui no canal Direito com Elas. Fica aí que em 2018 a gente tem bastante novidade e sigam aí estudando, porque esse é o melhor caminho para que a gente consiga vencer os obstáculos da vida, tá bom? Muito obrigado, divulguem o nosso canal e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!